Boa noite, primeiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Infelizmente, hoje eu não consegui estar presente para fazer uma aula online com vocês ao vivo, do jeito que nós gostamos de fazer. Entretanto, estou gravando essa aula para que vocês tenham aí mais uma aula de resolução de exercícios para vocês se prepararem para o teste que é semana que vem. Tá certo? Vamos lá, então? Deixa eu pegar ele aqui. Beleza, estamos aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos começar nessa aula é falando para você a matéria do teste. Vetores, soma de vetores, diferença de vetores, lei dos cossenos, velocidade vetorial média, deslocamento vetorial e velocidade e movimento relativo. Todo esse conteúdo foi muito discutido, muito trabalhado com vocês ao longo das aulas. As minhas aulas estão disponíveis no meu canal do YouTube. Eu tenho uma playlist escrito lá, ó, primeiro ano noturno do CPMG. Colégio Militar. Então, é só dar uma procurada que vocês têm acesso à minha playlist. E também todas as aulas estão compartilhadas no GR8. Tá certo? Vamos lá, então? Vamos começar com esse exercício aqui, ó. Um barco atravessa um rio de margens paralelas e largura 4 quilômetros. Então, ele está me falando que de uma margem à outra eu tenho uma distância de 4 quilômetros. 4 quilômetros. Então, essa distância aqui, ó, se eu quiser fazer uma cota aqui, ó, 4 quilômetros. Perfeito? Devido à correnteza, a componente da velocidade do barco ao longo das margens é meio quilômetro por hora. Ou seja, essa velocidade com que o barco desce o rio é meio quilômetro por hora. A velocidade do barco, né? Do barco. Vamos fazer isso melhor. A velocidade do barco é meio quilômetro por hora. Na direção perpendicular às margens, da velocidade VB 2 km por hora. Vamos melhorar isso aqui, vamos ler de novo. Devido à correnteza, a componente da velocidade do barco ao longo das margens é meio quilômetro por hora. Meio quilômetro por hora em relação às margens, beleza. Na direção perpendicular às margens, a componente da velocidade é VB, 2 km por hora. Pergunta-se, quanto tempo leva para o barco atravessar o rio? Então, vamos lá, vamos pensar nisso aqui. A velocidade do barco na direção perpendicular é de 2 km por hora. Então, o que eu tenho aqui? Vamos usar o que ele está chamando. Velocidade ao longo da margem, chamou de VA, né? Igual a meio a quilômetro por hora. Na direção perpendicular às margens, o componente do barco é 2 km por hora. Então, o meu barco é colocado perpendicular às margens, correto? Então, ele vai sair perpendicular com a velocidade 2 km por hora. Essa velocidade aqui, ó, é a velocidade da correnteza. É que a correnteza está levando com a velocidade de meio quilômetro por hora. Aí, veja bem, ó, devido à correnteza, a componente da velocidade do barco ao longo das margens é meio. Então, essa é a velocidade da correnteza. Então, quanto tempo ele leva para atravessar o rio? Então, ele vai sair daqui com 2 km por hora e vai andar 4 quilômetros. Então, vamos lá. Ó. Velocidade não é ΔS sobre ΔT. Ele está andando a 2 por uma distância de 4 quilômetros. Quem é meu tempo? Meu tempo vai ser 4 quilômetros, que divide 2 quilômetros por hora. O tempo que ele vai gastar, 2 horas. Tranquilo? Fácil?
Olha que coisa interessante a próxima pergunta. Vou fazer de amarelo aqui. Quando completar a travessia, qual o deslocamento do barco na direção das margens? Quando ele começa a travessia, ele está saindo daqui, ele quer sair daqui e chegar do outro lado. Só que a correnteza faz ele fazer isso aqui, não é? Ele quer saber nessa pergunta quantos quilômetros ele desce. Quanto que foi o deslocamento aqui, ó, em relação à posição que ele estava. Ao completar a travessia, qual o deslocamento do barco na direção das margens? Ó, quanto que ele deslocou aqui, ó, na direção das margens? Vamos lá, então. Só que, de novo, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Essa pergunta, quanto que essa correnteza faz ele andar? ΔS, ou seja, descendo o rio, né? Quanto que ele anda descendo o rio? ΔS é a minha velocidade da correnteza, vezes o tempo. Então, vem comigo. Vamos entender isso melhor. Então, ΔS, a velocidade da correnteza é meio, ΔT é 2. Então, ele desce o rio 1 quilômetro. Então ele desceu o rio 1 quilômetro. Em comparação a esse ponto aqui, ele desceu 1 quilômetro. Poxa, que legal! Então ele desce 1 quilômetro e anda na vertical 2. E quanto que ele anda efetivamente? Essa medida aqui, ó, seria o Pitágoras, mas não vamos preocupar com isso agora. Tá certo? Olha o gabarito aqui no canto, para poder orientar você. Fácil, então ele me fala que a velocidade da correnteza é meio quilômetro por hora. Vamos escrever isso aqui, ó, para ficar melhor para você. Isso aqui é a correnteza. Isso aqui é o barco. Ficou bonitinho, não? Beleza? Tranquilo, galera? Vamos para a próxima? Essa questão aqui é muito parecida com a anterior. Numa represa, um homem... A questão anterior eu tirei do seu livro, essa aqui eu peguei em outro material. Numa represa, um homem faz seu barco a remo atingir uma velocidade máxima de 8 km por hora. Olha que legal a velocidade do barco a remo. Forte ele, hein? Nesse mesmo remado, ele tenta atravessar o rio, cujas águas se movem com velocidade de 5 km por hora. Olha que legal. Está vendo com essa questão o texto ficou melhor? A velocidade da correnteza é 5 km por hora. A velocidade do barco é 8 km por hora. Como indicado na figura a seguir. O rio tem largura de 3,2 quilômetros, ou seja, essa distância aqui, ó, é de 3,2 quilômetros. Essa distância é de 3,2 quilômetros. Agora ele me pergunta, se o barco parte do ponto A, qual ponto da outra margem o barco chegará?
Então, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Ele quer saber quantos metros ou quantos quilômetros esse barco vai descer. Bom, vamos entender aqui. Ó. Você acha que, por um acaso, esse barco vai chegar em E? Muito improvável, né? Não tem jeito. O E está de frente a ele. O E está de frente a ele. Ele não vai conseguir chegar. Ele não vai conseguir chegar. Ele só conseguiria chegar em E se fosse um lago. Então, aqui, muito improvável que não. Então, ele chega ou em D, ou em E, em C, ou em B. Alan, por que não pode ser F, G, H, Y? Ele vai subir a correnteza? Ele apontou o barco perpendicular? Você acha que ele vai subir a correnteza? Não vai. Então, é B, C ou D. Perfeito? Então, vamos lá. O que eu sei? Vamos calcular quanto tempo ele gasta para atravessar? Vamos lá? Existe um princípio chamado princípio da independência de movimento, que diz assim, ó, o que acontece em X não interfere em o que acontece em Y. O tempo que ele anda em X é o mesmo tempo que ele anda em Y. O tempo que ele gasta para atravessar de uma margem à outra é o mesmo tempo que ele gasta descendo o rio. Então, vamos lá. Eu sei que a velocidade do barco é ΔS sobre ΔT. A velocidade do barco é 8. Então, vamos encontrar esse ΔT, ó. ΔT vezes velocidade do barco igual a ΔS. Então, ΔT vezes. Quem é a velocidade do barco? 8. Quem é o ΔS? 3,2. ΔT igual a 3,2 sobre 8. Se fosse 32 por 8, não era 4? Então, ΔT ΔT 0,4 de hora. ΔT 0,4 de hora. Beleza, beleza, beleza. Mas ele não quer o tempo, quer saber onde é que ele vai ter que chegar. Ó, como eu sei que ele gasta 0,4 de horas, se não tivesse correnteza, ele gastaria 0,4 de hora para chegar em E. Se não tivesse correnteza, ele gastaria 0,4 de hora para chegar em E. Tranquilo. Mas como tem a correnteza, o que a correnteza está fazendo? A correnteza está arrastando ele para baixo. Então, vamos lá, eu quero saber quanto que ele vai ser arrastado para baixo. Então, velocidade da correnteza é igual a ΔS por ΔT. O que eu quero é o tanto que ele está sendo arrastado. O que eu quero é o ΔS, que é a velocidade da correnteza. Ficou feio. Quem é meu ΔS? Velocidade da correnteza vezes o tempo. Então, meu ΔS. Quem é a velocidade da correnteza? É 5. E o tempo? Acabei de calcular 0,4. Então, meu ΔS é quanto? 2 quilômetros. Alan, como é que eu vou saber esses 2 quilômetros olhando o desenho? Olha o que ele me falou aqui no canto, ó. A distância entre os pontos mede 1 quilômetro. Então, de B para C é 1, de C para D é 1, de D para E é 1. Então, de E para D é 1 quilômetro, de D para C também é 1 quilômetro. Ele não vai descer 2? Se ele vai descer 2 quilômetros, ele vai chegar no ponto C. Resposta, ponto C. Lembre do princípio da independência dos movimentos. O movimento que acontece em X não interfere no movimento que acontece em Y. O mesmo tempo que ele gasta para atravessar o rio, se não tivesse correnteza,
É o mesmo tempo que ele gasta descendo o rio com a correnteza. Tá certo? Beleza. Numa represa, um homem faz seu barco a remo atingindo a velocidade máxima de 8 km por hora. Se nesse mesmo remador estiver no rio, cujas águas correm para o oeste, com a velocidade de 5 km por hora, determine a velocidade máxima que ele consegue atingir quando? Rema no mesmo sentido da correnteza. Então, vamos entender? Velocidade da correnteza. Bem, na verdade, a velocidade do barco é 8. Velocidade do barco. Velocidade da correnteza, não é só somar? Então, a velocidade é velocidade do barco mais velocidade da correnteza. A velocidade do barco é 8, da correnteza é 5, a velocidade é 8 com 5, 13 km por hora. Esse é o desenho da letra A. No mesmo remo no sentido oposto da correnteza. Então, o que eu tenho aqui? O barco sobe o rio agora. A correnteza desce o rio. A correnteza desce o rio foi ótimo, né, Alan? A correnteza está aqui e o barco está aqui. Então, a velocidade dele agora é a velocidade do barco, menos a velocidade da correnteza. Então, a velocidade é 8 menos 5 velocidade 3 km por hora. Está aí. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Estudem, participem dos testes, participem das avaliações, ok? Muito obrigado pela atenção e pela presença de vocês. Forte abraço, vida longa e próspera a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu! E divulguem para os amigos para assistir às aulas. Obrigadão!